A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe vocês desde já. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos textos maravilhosos para lermos. Aqui em Jeremias, no capítulo 4, do verso 1 ao 4, diz assim: Se tu voltares, ó Israel, diz o Senhor, retornarás para mim. E se tu rejeitares as tuas abominações à minha vista, não serás removido. E tu irás jurar: o Senhor vive em verdade, em juízo e em justiça. E nele as nações serão abençoadas, e nele glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Arai vossa terra que está em alqueire, e não semeeis no meio de espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor e removei prepúcios do vosso coração, vós homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e queime tanto que ninguém possa apagá-la, por causa do vosso mal e dos vossos feitos. Aí depois de terminar de ler esse texto lindo, você vai virar para mim e vai falar assim: entendi nada. Oh meu Deus. Meus irmãos, é muito simples. Deus diz que se nós retornarmos dos nossos maus caminhos, das coisas que Ele não aprova que façamos, Ele nos receberá. Olha o que diz em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, voltar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem a ver? Tem. Tem a ver sim. Meus irmãos, eu gostaria de começar explicando um pouquinho sobre a circuncisão. A circuncisão era um corte feito na pele que sobra do pênis, do órgão genital masculino. E o que acontece? Lá em Gênesis capítulo 17, quem quiser conferir, pode conferir. Abraão recebeu uma promessa de Deus e disse assim: você será pai. E Abraão até riu. Abraão riu, Sara riu, todos riram porque Abraão tinha 99 anos. E ele questionava assim: como é que pode um homem de quase 100 anos de idade fazer filho numa mulher de 90? Tem alguns pastores que falam assim na internet: esse homem realmente foi o pai da fé. Cláudio Duarte que fala assim: o homem, ele é pai da fé porque um homem de 100 anos para fazer filho na mulher de 90 tem que ser realmente o pai da fé de verdade. Mas não, meus irmãos, ele foi o pai da fé, Abraão foi o pai da fé porque ele acreditou. A Bíblia diz que a circuncisão ela era um sinal da promessa que Deus fez com Abraão, de que ele seria pai de nações e que viveriam em terra prometida. Mais tarde essas terras apareceram. Moisés liderou o povo para chegar até, libertou o povo para chegar até essas terras. Mas ainda na época de Abraão, o interessante é observar que ele foi considerado pai da fé e amigo de Deus, não porque ele era somente obediente, mas porque ele tinha fé, ele acreditava. Crer, acreditar, foi a grande cartada que ele tinha ali. Como é que eu posso explicar isso? Você vai perceber, nós vamos agora abrir em Gálatas, tá bem? Gálatas. Prontinho, amém. Gálatas capítulo 3, versos 6 e 7 diz o seguinte: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Os filhos de Abraão necessariamente não eram aqueles que eram circuncidados, e sim todos aqueles que tinham a mesma fé que Abraão tinha. Porque Abraão creu, todos aqueles que vieram a crer depois dele são como filhos dele. Vou ler novamente. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Eu sou chamado filho de Abraão. Você, que acredita em Deus, é chamado filho de Abraão. E o que é que fala em Romanos 2, verso 29? Judeu, mas é judeu o que é no interior,
E a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela letra, não pela lei, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Você ainda não está entendendo, né? Deixa eu me explicar. Se a circuncisão ela é um sinal do acordo entre Deus de abençoar os homens, feito a Abraão, e a própria Bíblia diz que a circuncisão é o mero sinal, porque o verdadeiro propósito ali é crer em Deus. Filhos de Abraão não quer dizer todo aquele que é circuncidado, igual os judeus. Não, é todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Nós não temos mais necessidade de fazer isso. Paulo descreve em vários textos da Bíblia que não há mais necessidade. E quando diz aqui, vou ler mais uma vez, 2:29, judeu que é o que é no interior, a circuncisão é do coração, pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Acreditar em Deus não é um louvor seu. Acreditar, simplesmente acreditar em Deus não é uma coisa que provém de você, provém de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias rapidamente em Deuteronômio, lá no início da Bíblia. Deuteronômio, glória a Deus. Números, Deuteronômios, capítulo 30, verso 6. Ele vai nos dizer o seguinte: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. É exatamente o que eu disse. E é no Velho Testamento, tá bem? É no Velho Testamento, está escrito isso. Tem muitos que dizem assim, é um ensino novo, isso é um ensino do Novo Testamento. Não. A circuncisação do coração não é um ensino novo. Apesar que Abraão recebeu a ordem para circuncidar todos os seus descendentes, acreditar era a peça-chave. Acreditar era a palavra-chave. E aí é que você vai encontrar no capítulo 30 de Deuteronômio, no verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, que é dos seus filhos, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, para que possas viver. Acreditar em Deus, amar a Deus, não é nem um mérito nosso. Nem isso. É um mérito de Deus. Porque foi Deus quem circuncidou o nosso coração para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos confiar nele. E o que isso tem a ver com Jeremias? Eu vou te explicar agora. O povo na época de Jeremias não era um povo... O povo de Deus na época de Jeremias não estava nos caminhos corretos. Havia muita idolatria, havia muitos caminhos errados. E o que ele disse? Se tu voltares, ó Israel, diz o Senhor, retornarás a mim. E se tu rejeitares as tuas abominações à minha vista, não serás removido. De onde? Da terra. Da terra, não da terra planeta, da terra prometida onde eles habitavam. E tu irás jurar, o Senhor vive, mas vai jurar como? Em verdade, em justiça, em juízo. E nele as nações serão abençoadas e nele glorificarão. Mas até mesmo essa entrega que nós temos para com Deus não é nossa. Então você pode estar se culpando em casa agora, ou você pode estar passando numa situação, ou conhecer alguém que se culpa, porque eu queria ler mais a Bíblia, mas eu não consigo. Eu queria orar mais, mas eu não consigo. Mas claro que você não vai conseguir, não é mérito seu. Também aquela pessoa que você conhece que faz isso, se você conhece alguém que lê a Bíblia, e alguém que ora, e alguém que prega, e alguém que louva, não é mérito dele. Simplesmente ele faz aquilo porque ele busca a Deus. O princípio é buscar a Deus. Buscar a Deus, manter as promessas que você faz a Deus. É por isso que até a própria Bíblia te diz, evita fazer promessa, diga sim, diga não, ou sim ou não, e que o sim seja sim, que o não seja não, mas evita fazer promessas, porque quando você faz uma promessa perante Deus, você tem que cumprir. Quando você não cumpre, você está traindo a própria confiança de Deus. Isso não é buscar de todo o coração, de todo o entendimento. Então o que ela diz? Não faça promessas, tente buscar. Aí é que fala aqui, ó. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, arai vossas terras em alqueire. O que quer dizer isso? Sabe as terras que você não cuida? Exatamente. Antes, a terra também pode ser o nosso coração. Antes de jogar a semente, porque ele fala aqui, ainda no verso 3, na parte B, não semeeis no meio de espinho. Quando você vai pegar a palavra de Deus, quando você vai pegar
o ensinamento bíblico que estão te dando, você não tem que simplesmente deixar aquilo entrar no seu coração de qualquer jeito. Arai a terra antes. Arai a terra que você não cuida. Arai a terra, cuida, para que você possa receber aquela palavra, que aquela palavra possa te edificar. E não semeie a semente, agora está falando para o semeador. Quem é o semeador? Quem está pregando, não quem está ouvindo. Você vai fazer o quê? Não vai jogar essa semente num lugar espinhoso. Não adianta você querer dar ensinamento para uma pessoa que não está preparada para ouvir. A Bíblia fala muito disso. Não dá pérolas a porcos. Porque se você pegar uma pérola e colocar um colar, um brinco, vai colocar no porco, o porco vai pro chiqueiro, pô. É onde ele vive. O porco vai pro chiqueiro e vai sujar tudo. O que adiantou você enfeitar o porco todo? Dar banho, deixar cheirosinho, passar perfume? Nada. Então, o que a Bíblia diz? Tanto para o semeador, tanto para aquele que é semeado. Prepara o teu coração antes. Se você vai pregar para alguém, prepara aquela pessoa antes. Não semeia a semente no meio de espinhos. Arai a terra. Circuncidai-vos ao Senhor e removei os prepúcios do vosso coração. Vós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu fogo não venha sair com um furor e que queime tanto que ninguém possa apagá-lo. Meus irmãos, a Bíblia ela é muito categórica nesse sentido. Que se nós nos arrependermos e voltarmos para Deus, Deus nos perdoa. Deus quer nos receber de volta. Deus quer nos abençoar. E nesse sentido é que nós vemos o que Ele quer fazer conosco. Ele abençoou Abraão. Abraão é considerado nosso pai na fé. Abraão é o nosso pai aqui na terra. E a Sara é considerado como a mãe. É a esposa de Abraão, não é verdade? Então, o que podemos entender com essa união? A Bíblia sempre pregou união. A união da fé, a união da crença, a união em Deus, a união dos irmãos. É isso. A união com Jesus Cristo, que é a principal união, é a única união que pode nos levar a Deus. É a união com Jesus Cristo. E é isso que Ele nos promete, através da fé, através da busca e através da unidade. Amém? Envie essa palavra para alguém que você conheça, que precise ouvir. Alguém que você sabe que precisa entender que quando você vê alguém, quando você entra em um lugar e você sente a presença do Espírito Santo, quando você conversa com alguém e percebe a presença do Espírito Santo, quando você escuta alguém, entende? Tudo isso não é algo para vangloriar o local ou a pessoa. É Deus, é o poder de Deus agindo ali. A pessoa só busca Deus porque Deus consegue colocar no coração dela essa vontade. Se Deus não intervir, não há busca. Se Deus não intervir, não há nada que possa, não há nada em bom em nós que possa justificar a nossa salvação. Nada. Absolutamente nada. A nossa força é nula, zero, bola. É Deus quem nos dá a força para conseguir continuar. Então, se você não tem força, se você conhece alguém que tem força, saiba, aquela pessoa tem Deus. Você quer ter Deus? Peça para que Ele te dê força. E Ele te dará. Amém? Vamos orar o Pai Nosso. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. A oração que o Pai nos ensinou. Ela é assim. Pai Nosso, que estás no céu, e santificado seja o Teu nome. E venha o Teu reino ao nosso coração para que busquemos mais. E seja feita a Tua vontade. A vontade de abençoar. A vontade para que nós busquemos mais, a vontade de dar o melhor para os teus filhos. É isso que sabemos que é a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não deixe faltar em nossas mesas. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, ó Deus, cair na tentação de continuar no engano, cair na tentação de continuar perseguindo conhecimentos vãos, coisas que não alegram a Ti, Senhor. Assim como vem o Teu reino, coloca no nosso coração a vontade de abandonar esses maus caminhos e declarar que somente a Sua presença pode nos fazer mais uma vez salvos, Senhor. Mais uma vez dignos do Teu amor. Assim como nós
perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Pois teu é o poder, é o reino, é a glória, para todos sempre. Amém. Amém. Quem ama não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada. Alegra-se quando alguém faz o que é certo. E Deus também quer ficar muito alegre quando você faz alguma coisa que é certo. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.